Então, nós estamos online. Seja muito bem-vindo, pessoal. Nós estamos aí na live tão esperada por vocês aí, para a gente falar um pouquinho sobre esses aspectos da psicologia, explicando aí o comportamento criminal, falar um pouquinho sobre os perfis dos criminosos, né, e da cena do crime em relação a esse caso, né, de repercussão nacional aí do caso da Elise Matsunaga. E eu quero agradecer demais aqui imensamente a participação da doutora Aline Lobato. Olha, pessoal, vou logo de antemão falar qualquer coisa. Quando essa mulher disser, vou fazer um evento em tal canto, se inscreva, vá, participe, vocês vão gostar, não vão se arrepender de forma alguma. Os eventos dela são muito bons, são muito animados também, né? Tem todo um cuidado aí do início ao final, tá? A Aline Lobato, ela é professora da Universidade Estadual da Paraíba, né, lá do Departamento de Psicologia e Direito, e tem mestrado e doutorado na área de Psicologia Investigativa, e é uma área gigantesca a ser explorada e que o Brasil, né, tem nela aí, assim como outros colegas, mas nela aí uma referência, né, nesse trabalho, nessa bandeira levantada aí, que ela foi buscar aqui de lado, Liverpool, Inglaterra, né? Então o meu doutorado, meu mestrado é todo na Universidade Federal de Pernambuco, sou muito feliz, mas ela disse que eu vou procurar um canto ali especial e foi lá e tem muito conteúdo, muita coisa para passar, né, para todas as pessoas que a seguem, que acompanham o trabalho dela. Já deixo de antemão aqui, né, a galera tá mandando, deixa eu abrir aqui até o comentário pra gente. E o pessoal tá desde o início, né, muito satisfeito. Na live anterior o pessoal já tava falando aí, né, da Aline e tal. E sigam ela no perfil do Instagram para vocês acompanhar. Quem não a conhece, né, vai lá para seguir. Tá como DRA, doutora, DRA.Aline Lobato. Você vai seguir ela no perfil do Instagram, tem muita coisa boa aí para vocês acompanharem, tá? Então, hoje ela vai falar um pouquinho com a gente aí sobre a parte da psicologia, né, explicando esse comportamento criminal, né, o perfil dos criminosos, a relação, né, da psicologia com a cena do crime e coisas que estão em uma complementação com o trabalho, né, que eu faço indo para as cenas de crimes, procurando os vestígios, né, materiais. Então, boa noite, Aline. Fique à vontade, se sinta muito acolhida aí por todas as pessoas aí do Brasil, tá? Norte a sul tem uma galera acompanhando aí, né? Eu sempre falo que algumas pessoas tem aqui, tá? Jane, Alvorada, do Rio Grande do Sul, Emanuela, Jéssica de Recife, Pernambuco, Suelen, Acres, Varginha, Terra do ET, lá em Minas Gerais, Paulo Azevedo, Paulista, Pernambuco, Lisa Paz, Jaboatão, Pernambuco. Então, estou falando um pouquinho aí o nome da galera que pediu para falar, que está numa caixinha de perguntas. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Henrique. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada também por participar dos congressos e eventos, né, que eu promovo aí pelo Brasil. Você é um parceirão também. A última vez a gente se encontrou no Congresso de Pipa, né, que foi muito bom, muito animado, muito legal. Eu vou falar um pouquinho, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre a psicologia investigativa. E aí, de início, antes de entrar diretamente no caso, eu vou falar um pouquinho sobre essa área, né? E, basicamente, essa área, vocês podem pensar, não conheço, acaba que conhecendo, né? Por causa dos seriados, Criminal Minds, CSI, né? E aí, basicamente, vocês escutaram também o termo Criminal Profiling. E o Criminal Profiling e a psicologia investigativa são essas áreas aí, né? Esse trabalho, né? Que vai evidenciar a perícia comportamental, né? No Brasil, a gente ainda não conhece, né? Vamos dizer assim, muito a fundo, a gente está começando a conhecer, mas lá fora a galera já usa há um tempo, né? E auxilia aí em todo esse trabalho de investigação criminal, tá? Então, começar a falar um pouquinho, né? Como que é essa ligação, essa aparência, essa junção, esse auxílio, né? Junto principalmente à perícia forense, a perícia criminal, não é isso? Então vamos falar um pouquinho, por exemplo, do vestígio, né? Então
o perito forense, ele vai na cena do crime procurar pelos vestígios, né? E a perícia comportamental também. Então, quando a gente fala, por exemplo, matéria da cena do crime, então essa matéria é o próprio vestígio. O vestígio é a matéria-prima da cena do crime, vamos dizer assim, né? Porém, a natureza dessa matéria, que é uma coisa que a gente tem que entender, ela não é exclusivamente material, né? É isso que a gente tem que entender. Tem a parte comportamental. Outro dia eu estava escutando uma fala de um dos próximos colaboradores aqui na Maratona, né, que é o Salada, e eu achei muito interessante quando o Salada disse o comportamento da Elisa, né? E aí ele fala várias vezes, ele menciona a questão do comportamento. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento, né? Então, vamos dizer assim, essa cena do crime, ela tem lá os vestígios, e esses vestígios não são sempre materiais, né? A materialidade do crime vai lidar também com a subjetividade. Por quê? Porque essa subjetividade, ela pode ser objetivada. A partir do momento que você interpreta, analisa, entende uma determinada ação de um criminoso em uma determinada cena de crime, e a ação ou as ações são comportamentos, né? E a psicologia vai lidar com isso, vai te ajudar a interpretar simbolismos, né? Determinadas ações, né? Mais diretas, às vezes mais escondidas por trás de uma fantasia, né? Às vezes relacionadas a questões mentais ou não a questões de problemas mentais, e assim por diante, né? Então, os vestígios, eu gostaria de usar a frase, né, de um teórico, que ele diz assim: os vestígios são as modificações físicas ou psíquicas, olha só. Então, quando se determina lá o vestígio, ele já inclui a questão psíquica, né? Físicas ou psíquicas provocadas por condutas humanas de ação ou omissão que permitem tirar conclusões quanto aos acontecimentos que os causou, ou seja, o ato criminoso em si, né? Então, quando se define lá os vestígios, já se inclui a questão psicológica, né? Então, basta a gente saber ver, interpretar esses vestígios. Quando a gente faz, agora eu vou para o próximo slide, quando a gente fala em dinâmica do crime, vejam bem, eu estava falando sobre matéria da cena de crime. Agora, dinâmica da cena do crime. É outro ponto que a gente tem que entender. A cena do crime, ela tem duas dinâmicas básicas. É a física e a comportamental, né? Então, a física é aquela... Quem é que vai cuidar dessa dinâmica mais física? Né? Que alguns chamam também de dinâmica forense. É exatamente o perito criminal ou perito forense. E a dinâmica comportamental? A dinâmica comportamental, quem vai cuidar dela é o perito comportamental. Então, existe um perito comportamental. No nosso país não é tão utilizado, né? A gente ainda está engatinhando, aprendendo por aí. Os peritos forenses costumam estender, vamos dizer assim, seu conhecimento para a dinâmica comportamental, né? Mas nós temos aí profissionais que trabalham especificamente com a questão da dinâmica comportamental. E isso é muito legal que a gente possa, né, incluir nas nossas análises, né? E aí a gente passa agora para falar só um pouquinho sobre as provas da cena do crime. A gente tem lá a matéria da cena do crime, a dinâmica da cena do crime, né? E essa dinâmica sendo física ou comportamental. E aí a gente passa para as provas da cena do crime. Bem, essas provas, elas vão vir de quê? Dos vestígios, né? Você vai procurar na cena do crime determinados vestígios, né? Determinadas informações, né? E aí vai se trabalhar com o entendimento dessas informações, né? Por exemplo, na dinâmica física, o perito forense, ele pode determinar de que trajeto veio um projétil, né? Ele pode determinar, por exemplo, se o indivíduo foi ou não virado do decúbito frontal para o dorsal durante o crime, né? Essa questão física. E na questão comportamental, aparentemente se está olhando por ações físicas, mas essas ações estão sendo interpretadas. Por exemplo, se eu viro o rosto de alguém, ou se eu viro o corpo de alguém, por que eu fiz isso? Que propósito eu tenho com isso, né? Então a gente já sabe, através inclusive de pesquisas que provam essa relação, que quando a pessoa faz determinadas ações, como esse exemplo que eu estou usando, né? Virar o corpo de alguém ou cobrir o rosto de alguém, por exemplo, esta ação estaria ligada ao conhecer a vítima,
mais afetivamente e mais intimamente. Então a psicologia ou essa perícia comportamental vai fazer essa interpretação. E essa interpretação ela não é só subjetiva. Por que ela não é totalmente subjetiva? Porque ela foi provada através de estudos e pesquisas. Algumas dessas relações, como o exemplo que eu acabei de dar. Rosto coberto em cena de crime, geralmente é um criminoso que tem afetividade ou intimidade com a vítima. Ou, por exemplo, colocar roupa de volta na vítima, em casos de estupro seguido de assassinato também, provavelmente, e com a probabilidade muito alta, é alguém que também tem uma certa afetividade ou intimidade com a vítima. O que o FBI chama, por exemplo, de overkill, ou seja, múltiplos, né, ataques à vítima, múltiplos cortes, sem aquela necessidade para matar, demonstra também essa relação interpessoal prévia, porque está demonstrando muita raiva, muito ódio, né? E assim por diante. Já e foi para muitos casos em que as vítimas, principalmente as de sexo feminino, tinham múltiplas lesões por faca, né, do tipo peixeira, e que no primeiro momento não tinha um suspeito, né, e recaiu, né, logicamente para um ex-companheiro que não aceitava ao final o término do relacionamento, né, entre por outras viés também que eu já fui, em que a vítima estava com pênis decepado. Então esse contexto que você está colocando, né? E é interessante o quanto, claro, a perícia forense e essa perícia comportamental vão estar interligadas e vão se completar, né, nesse sentido. Então eu tenho lá essas provas físicas e não físicas que eu vou estar procurando na cena do crime, né? Bem, e essas provas na cena do crime, por exemplo, vamos falar lá dessas provas físicas, elas vão ser o quê? A procura dos vestígios forenses. Esses vestígios forenses são geralmente observáveis, palpáveis em geral. Por exemplo, impressão digital, sêmen, saliva, suor, arcada dentária, todo esse aparato que em um exame no local ou em laboratório, né, vai te dar aquele contexto, né, vai te dar aquela prova física que pode ser usado, claro, para a solução de muitos casos, né? Mas nós temos também as provas não físicas, que vão lidar o quê? Com vestígios não forenses, não visíveis. Porque mesmo que a ação seja visível, ou ela esteja lá, a gente precisa interpretar o que isso significa. Por exemplo, o próprio cobrir o rosto. Tá, é uma ação, eu estou olhando aquela ação, está nascendo o crime. Mas o que isso pode me dizer? Principalmente com relação às características do agressor, né? Então, por exemplo, escolha da vítima, escolha do local, papel da vítima no crime, comportamentos associados ao crime e à vítima, a personalidade do infrator e da vítima, né? Inclusive no caso da Elisa, isso é bem forte, né? Como é que é a personalidade da Elisa, como é que era antes, como é que foi durante, como é que era depois, né? E esse estudo do comportamento dela e da personalidade dela ajuda a desmistificar muita coisa, ajuda a se entender muita coisa. Por exemplo, eu vi que na prévia você estava colocando assim, por que ela teve que cortar? Por que ela teve, né, que fazer isso, né? Então, cada situação dessa, a gente pode reconhecer no próprio histórico da pessoa que cometeu o crime, né? Por exemplo, ela teve um caso de abuso, ela foi abusada pelo padrasto, né? Aí você diz assim, pô, mas ela não podia matar o Marcos lá, né? De uma forma mais light, vamos dizer assim. Não, porque naquele momento o Marcos representava o quê? Ele representava a figura masculina, né? E aquele ódio performado, né, também é importante. Porque se não fosse importante, por que ela parou e depois continuou? Né? Alguns dizem assim, mas ela estava num estado emocional muito grande quando ela começou a cortar. Sim, mas isso levou horas. Outra coisa, ela tem uns comportamentos bem, né, bem pontuais. Ela para de cortar, vai amamentar a filha, deixa a filha de novo com a babá e volta, né, a mutilar o corpo e a cortar o corpo. Então isso precisa de uma força motora, né, como a psicologia nos coloca, a questão da agressão, a falta de controle de impulso, precisa ter uma falta de controle muito grande, e nesse sentido tem que estar sendo alimentado e realimentado. Pode ser alimentado no primeiro momento pelo desespero da situação, mas para realimentar precisa ter uma base.
eu acredito que essa base está bem interligada ao que ela entendia, né, pela figura masculina. Ou seja, o que ela passou lá no passado, né, na vida dela, com a relação com o padrasto, lógico que isso pode ter servido para que ela descontasse essa raiva toda nessa figura masculina, né? No caso aí, o marido. Bom, Aline, a gente recebeu várias perguntas aí relacionadas a essa temática, e inclusive nas discussões que a gente teve aqui com a equipe, os monitores, com outras pessoas que assistiram, todo mundo pergunta se essa relação, né, dela ter se tornado garota de programa pode estar atrelado a esse fato dela ter sido abusada, ou isso são contextos separados, isolados, né? E essa, como você já colocou aí previamente, né, a imagem que ela teve de uma figura masculina, né, pelo abusador, de repente ela está revendo isso na questão do Marcos, né? Como é que isso tem uma relação entre si? Isso pode ter uma relação? Como é que você enxerga isso? As coisas elas não estão desassociadas dentro de nós mesmos, né? A nossa própria personalidade, o nosso próprio padrão comportamental, ele é formado por um conjunto de coisas. E também isso vai influenciar a maneira como eu vejo a mim mesma, aos outros e ao mundo, né? Então, se eu tenho diversos, vamos dizer assim, situações problemáticas ou traumáticas, eu posso e muitas vezes vou levar isso lá para a minha vida adiante, e eu começo a interpretar erroneamente as relações. Por exemplo, ela relata assim: quando eu soube que ele estava com outra mulher, eu me senti humilhada, eu me senti desrespeitada, só que em nenhum momento ela pensou que quando ela entrou na relação com ele, como se sentiu a esposa dele, né? Então, essas pessoas que deformam ou mal interpretam a situação, elas também têm uma tendência que é muito bem nítida na Elisa, de pode acontecer com outro, comigo não. Né? Por quê? Porque essas pessoas desconhecem o outro. Tipo assim, o outro não sente, eu sinto. Né? O outro, se eu fizer alguma coisa com ele, eu não estou errada, né? Inclusive ela justifica bastante o ato criminoso em si, né? Mas o que eu faço com os outros não tem problema, eu consigo justificar, né? Para mim tá tudo bem. Inclusive o FBI ele explica assim: o criminoso ele vai fantasiar o crime, e uma das fases da fantasia é achar razão para o cometimento do ato. Então eles têm um comportamento de justificativa, todas que você possa imaginar, né, em relação ao ato em si. Mas se você fizer bem menos do que aquilo com ele, né, ele já acha que é uma coisa terrível, imensa. Por exemplo, um determinado indivíduo que a namorada simplesmente termina o namoro. Uma coisa relativamente simples, né? Ela não é obrigada a estar com ele, mas ele não aceita, em hipótese alguma, ser rejeitado. Então, muitas dessas pessoas, por incrível que pareça, elas se sentem superiores aos outros, tá? Elas se sentem melhores que os outros, ou seja, eu posso aprontar, vamos botar no popular, alguma com alguém, mas ninguém jamais pode aprontar comigo, tá? Então, é a primeira situação, né? Essa questão deformada sobre onde que começa meu direito, né? Onde que está meu dever, né? Agora, eles aplicam isso para as outras pessoas têm que respeitá-los, honrá-los, mas isso não cabe a eles, né, para com o outro. Então a gente vê muito no comportamento dos criminosos todos esse tipo de idealização de vida, né? Entendi. E na discussão que a gente estava, porque antes, né, nessa prévia, vários colegas conversou, inclusive alguns colegas peritos também, e uma das posições que se tinha é porque, no caso, ela, por trabalhar, né, ou por realizar programas, e inclusive ela fala na minissérie que em um dos dias ela fez cerca de 10 programas no mesmo dia, ou seja, saiu com 10 pessoas diferentes, né? Então essa relação do carnal talvez parecesse que não fosse tão relevante para ela, né? Então se isso talvez não tivesse sido tão relevante, ou então nesse contexto que você está colocando, que ela não aceitava isso para ela, né? Embora ela pudesse ter múltiplos parceiros, ou então se botou um ponto final daquilo e ela não considera mais nada para trás, somente dali para frente, né? Se seria isso um dos pontos chaves aí no caso dessa motivação, né, da Elise em ter matado o Marcos, né? Se essa relação
carnal pela questão da traição, né, da infidelidade que ele teve com a outra mulher que inclusive era uma garota de programa e se fala até que estava no mesmo site, que ela tinha um perfil, né? Se ela estava vendo a história se repetir e ela saindo dessa história, mas o que é que ela viu que seria a principal perca dela, né? Seria essa questão da relação carnal que ele teria com outra mulher? Seria a questão do dinheiro, o status, né? O que é que seria isso, o principal fator, né? Eu acredito que não seja uma questão carnal, mas uma questão das possibilidades de vida que ela via como perdas, né? E essas pessoas são muito assim, eu quero muito além do que eu já tenho, né? Ou do que eu possa ter. Tipo assim, ela podia ter uma vida confortável se separando dele, né? Era um cara rico, a família muito poderosa, a venda lá da empresa ia aumentar bem mais, né? Os recursos, né? da família. Então ela podia, com certeza, ter uma vida muito confortável. Mas tinha outras questões, né? Outras questões, eu vou poder manter o meu padrão de vida, né? Além da questão do que eu te falei, da humilhação que ela sentia, né? Tipo assim, pode acontecer com outros, mas não comigo. Por que eu estou sendo menosprezada, né? Essas pessoas, eles têm geralmente um alter ego, né? Como a gente chama, tem um ego muito forte, né? Eles têm uma concepção de que eles são melhores ou mais especiais que outros, né? Então, nesse sentido, não aceitam, né, serem colocados em segundo plano, né, em segundo momento, né? E nesse sentido, eu acho que foi a motivação dupla aí, né? A questão dela não aceitar o que ela entendia como humilhação, né? De ser substituída, eles são insubstituíveis, né? Ser substituída por alguém, e também a questão da mudança de padrão de vida que ela ia ter. Entendi. Nesse slide 6 que está aparecendo aí, né, você elenca aí essas provas não físicas, né? Fala um pouquinho, explica um pouquinho aí para a gente entender um pouco melhor, né, do que seriam, né? Pronto, essas provas não físicas, como eu falei antes, elas podem até aparecer como físicas, mas você precisa interpretá-las, né? Por exemplo, cobrir o rosto de alguém numa cena de crime, você olha lá, está coberto o rosto, mas o que aquilo significa, né? Como você interpreta aquilo? Tem algumas coisas mais simples na interpretação, inclusive provadas, né, pela ligação das variáveis, que a gente chama de variável. Variável de ação, cobrir o rosto, e variável de característica, ter intimidade e afetividade, né? Então eles fizeram vários estudos aí no mundo e conseguiram ver que quando uma coisa acontece, a outra tem a probabilidade de estar ligada a isso, né? Então esses tipos de ação e de características, eles vão sendo analisados e foram estabelecidos, inclusive, para definir os padrões comportamentais dos criminosos, que é exatamente o que a gente chama de perfis criminais, né? Então eles descobriram, por exemplo, se você chega lá no serial killer, tem 4 padrões comportamentais. O visionário, o missão, o hedonista e o poder. E cada padrão desse é diferenciado. E tem um grupo de coisas acontecendo em cada padrão, né? Eu não vou me estender tanto porque a gente não vai ter tempo de ver tudo isso, né? Mas, por exemplo, nos estupradores, aí eles também definiram determinados padrões, ou seja, como se fossem 4 tipos de criminosos também, né? Que eles falam poder vigoroso, poder garantia, raiva, excitamento e raiva retaliatória, né? Então, a gente observa esses 4 indivíduos, né? 4 tipos, vamos dizer assim, de criminosos, que são os perfis. Então, quando a gente diz, olha, por exemplo, o raiva retaliatória, ele é o cara que ele está se vingando de alguém, alguma mulher, né? Que ele não teve coragem de se vingar diretamente, e ele vai lá e se vinga em outras mulheres. É o que a gente chama... Como é que a gente identifica isso? Principalmente pela presença no crime de vítimas simbólicas. O que são vítimas simbólicas? Tudo parecido uma com a outra e parecidas com a figura com que ele tem um conflito. Isso aconteceu, por exemplo, com o Ted Bundy, o famoso serial killer, né? O Ted Bundy, ele atacava mulheres com cabelo preto dividido ao meio. Então, essas mulheres, elas eram muito parecidas com a mãe dele. Então, quando você coloca a foto das vítimas dele com a foto da mãe, é quase que você está vendo a mesma pessoa, né? Então, para ele não interessava mulheres que fossem, por exemplo, loiras, né?
e com cabelo curto, não interessava. Interessava mulheres louras, mulheres com cabelo preto dividido ao meio. Então isso é um simbolismo, isso a gente chama de vítima simbólica. Ele não tendo coragem de atacar aquela pessoa, aquela raiva, aquele conflito, ele descarrega todo em outra. E a gente tem diversos outros contextos. Por isso que às vezes o cara da análise comportamental, ele chega na cena do crime, ele está analisando o crime, ele te conta uma historinha. Aí você pensa, de onde que ele tirou essa historinha? Por exemplo, ele chega e diz, esse cara que está matando essas mulheres, ele provavelmente tem um conflito com uma figura feminina na sua vida, e aí ele está escolhendo essas vítimas como vítimas simbólicas. Nesse caso, todas as vítimas vão ter esse mesmo perfil. Aí você diz, de onde que o cara tirou isso, né? Ele tirou porque ele está reconhecendo nas vítimas essa similaridade, né? E existe esse cara desse padrão que segue esse contexto. Não são todos, né? Como eu falei, no caso dos estupradores, são 4 padrões, então tem outros padrões totalmente diferenciados, né? Tem o padrão, por exemplo, que ele vai atacar vítimas, ele escolhe vítimas para resolver uma inadequação sexual. Então, na realidade, o único estuprador motivado pela questão sexual não é pela tara em si, pela libido em si, mas é por problemas sexuais, de adequação sexual que ele tem. Por exemplo, tem um serial killer lá em Goiânia, com o maior serial killer, o maior estuprador em série, que foi preso agora no passado, eu acho, ano retrasado, com 52 casos, né? Que ele tinha um pênis extremamente pequeno, né? Então, isso gera uma certa inadequação. Ele não conseguia, né, no ato, executar a ação. Então, se ele tiver lá uma namorada ou uma parceira, isso vai ser cobrado, isso vai ser observado. Já no estupro, não tem a cobrança. A cobrança o quê? Da boa performance sexual, né? Então, muitas vezes, ele escolhe o estupro para solucionar um problema que ele tem de inadequação sexual. Esse já é um outro padrão. E assim por diante. Então, existem diversos padrões aí entre os assassinos, entre os estupradores, né? Padrões, inclusive, relacionados a terroristas e várias áreas, né? Vários crimes, que essa área definiu esses padrões, que são nada mais, nada menos que os perfis comportamentais dos criminosos, né? Que o FBI vai chamar lá do profiling, né? Do estudo desses perfis. E o quanto isso ajudaria, né? A polícia como um todo, né? A gente tem uma carência muito grande. Eu estou aí na perícia criminal há 12 anos e a gente termina faltando, né? Fica uma lacuna no meio desse processo. Alguns estados, eles começam a ter profissionais específicos na área da psicologia, inclusive para tentar suprir, mas que ainda não tem uma estrutura adequada no corpo da polícia científica, exceto quando existia algum caso, né, para ser estudado de forma mais ampla, como esse que você citou em Goiás aí, que termina sendo um estudo de caso, né, muito interessante para os profissionais do ponto de vista, né, técnico, mas que certamente existem vários outros cometendo, né, crimes semelhantes, né, e que não estão aí no radar ainda da polícia como um todo, né, de uma forma geral. Então, quando a gente está falando de uma cena de crimes, quais são os parâmetros, os pontos que vocês vão procurar aí? Eu vi que você colocou uns elementos na cena do crime, né, nessa parte do slide 7, né, o que estaria atrelado a isso aí, né? A gente tem uns elementos básicos de análise, né? Que aí é o crime, a cena do crime, o criminoso e a vítima. Cada elemento desse, ele tem achados importantes, né? Contextos importantes já determinados, né? Por exemplo, crime. Qual crime eu estou analisando agora? É um crime de mando, né? Um assassinato de mando, ou é um crime de estupro. Então a gente já tem determinadas especificidades para cada tipo de crime. Por exemplo, num crime de mando, eu tenho coisas específicas. No crime de mando mais elaborado, que a gente tem aí o menos elaborado, o mais elaborado. No menos elaborado, por exemplo, o marido que mandou matar a mulher. Só tem 2 figuras, o mandante e o executor. O marido e o cara que ele contratou para matar a mulher. Agora, quando é um crime mais elaborado, como por exemplo o caso Marielle e outros, né? Geralmente tem 3 figuras ou mais. Por exemplo, o mandante, o intermediário e o executor. Outra coisa, no crime mais elaborado tem sempre observação prévia,
né? Isso ajuda a solucionar o crime. Eles vão observar a vítima geralmente 1 mês e meio a 3 meses antes, né? E tem sempre rota de escape, preocupação com rota de escape, porque o menos organizado não tem. Então, essa rota de escape, como é que ela pode auxiliar, né? No sentido de que eu conversando com um amigo do Rio de Janeiro, o Alfredo Maio, né, que é um médico legista, eu acho que você conheceu. Sim, conheci. Na Ibiba, né? É engraçado que o Rio de Janeiro foi um dos últimos estados em que o médico legista ia para a cena do crime, né, e ele foi bastante. Né? Hoje eu não conheço nenhum outro estado em que o legista vá para a cena do crime em si. Né? Eles esperam que o corpo chegue ao Instituto de Medicina Legal, né, ao local onde eles vão fazer a perícia tanatoscópica. Né? Isso, a gente tem algumas pessoas que vão se destacar nesse sentido, né? Eles extrapolam, vamos dizer assim, a sua atividade, no caso, no Brasil. A gente vê até em seriados, em outros casos, onde o legista vai na cena do crime em outros países, né? Aqui a gente tem poucas pessoas que fazem isso. O Alfredo é uma dessas pessoas. E conversando com o Alfredo, por exemplo, na época lá do caso Marielle, eu dizia ao Alfredo, né? Vocês estão concentrando na câmera lá que filmou a ação. Mas como eles observam antes, vocês têm que voltar para câmeras antes, né? Para ver essa pessoa, ela estudou essa mulher, ela foi nos lugares onde ela ia para escolher o melhor lugar que propiciasse uma boa rota de escape. Como a gente diz aqui no Nordeste, já pensou se eu for matar alguém pingo do meio-dia no centro da cidade? Lógico que eu não vou conseguir escoar. Só que tem criminosos que dão atenção a isso, tem outros que não, né? De forma mais elaborada. Então, uma das características do crime de mando bem elaborado é sempre rota de escape e observação prévia. Então a gente pode começar por essas questões para se avançar na investigação. E isso é uma questão comportamental, né? E aí, o crime em si, ele já te dá determinados contextos, já no início, né? Por exemplo, o estupro. É extremamente raro um estuprador matar alguém com um tiro na nuca. É extremamente raro, isso é coisa de execução. Mas essa coisa fora do padrão pode te ajudar. Teve um caso aqui na Paraíba, onde uma menina de 14 anos foi estuprada e assassinada com um tiro na nuca. E aí eu também auxiliei o pessoal na época, né? Uma delegada, que inclusive tinha sido minha aluna, né? Para que a gente revesse essa situação. Desculpa, estou confundindo delegado delegado. Tive lá, olhei as fotos de cena de crime, o bom seria olhar a própria cena, mas no Brasil a gente ainda não tem esse profissional, né? E aí auxiliei eles com algumas colocações, não vou me estender muito aqui, né? Mas auxiliei eles com algumas colocações, inclusive falando a idade aproximada do possível agressor. Eles, como ela tinha 14 anos, eles começaram a fazer DNA, porque eles tinham material, né, do estupro, eles começaram a testar o DNA com pessoas da idade dela, 15, 16, 18. Eu digo, vocês estão errados, vocês estão gastando bala de DNA. Vocês têm que fazer com indivíduos acima de 30. E eles disseram por quê? Eu digo porque a maneira da ação denota experiência, uma certa experiência. E essa experiência vocês não vão encontrar com os indivíduos mais jovens, porque a cena do crime não seria assim, não seria dessa maneira, não seria tão bem elaborada, né? E deixa que realmente o indivíduo que cometeu o crime, que é o padrasto da menina, né? Ele tinha 32 anos, era policial, e eu cheguei a dizer para eles, eu disse, vocês estão procurando por um policial. E eles me olharam com uma cara bem estranha, tipo assim, meu Deus, eu até pensei que eles não gostaram disso, porque eles eram policiais. Por quê? Porque eu pedi para ver um mapa com o local do crime, e onde ela foi abordada e onde ela foi encontrar o corpo. E eles disseram, tem uma parede, tem um mapa bem grande aqui na parede, mas foi no dia que teve um blackout no Nordeste, tinha faltado luz em tudo, e já era noite, porque eu não podia ir de dia. Eu estava trabalhando, ocupada, e aí quando voltou a luz, eles disseram, professora, tá aqui o mapa. E eu perguntei, me mostra aí nesse mapa onde ela foi abordada, onde ela sumiu. Eles disseram, aqui, nesse ponto. Agora me mostra onde vocês encontraram o corpo, aqui. Eu fiquei analisando o mapa, eu disse, o que é essa área vaga, próximo de onde ela sumiu? Aí eles disseram, um presídio. Eu digo, tá bom, agora vamos lá para onde o corpo foi encontrado. O que é esta área vaga aqui, onde o corpo foi encontrado? Aí eles ficaram olhando para outro presídio, né? E aí eu olhei para eles e disse, olha, a pessoa que cometeu esse crime tem ligação com presídios. Aí eu perguntei, qual desses aqui o indivíduo pode sair, por exemplo, como albergado, e qual não, ou é a mesma situação? Eles disseram, não, nesse aqui pode sair, que foi onde a menina sumiu. Nesse outro onde foi
encontrado o corpo, né, próximo ao local que foi encontrado o corpo, nenhum criminoso pode sair, né? Então, aí eles disseram, olha, na realidade, porque eu falei, é muito provável de ser ou um criminoso, que está no albergado ali, que encontrou a menina naquele local, ou, eu não queria falar, mas um policial, e no caso militar. Eles disseram, por que militar? Eu digo, porque quem faz a segurança dos presídios é policial militar. E eles ficaram assim pra mim me olhando, aí eu digo, pronto, agora eu me lasquei, né? Tipo, pra que eu fui dizer isso? E eu disse, não, professor, é porque eles não tinham me dado essa informação, mas eles disseram, ó, tanto o pai da menina quanto o padrasto da menina são policiais militares. Eu digo, e aí, como é que... Vamos acochar esses... o pai tem um álibi, ele estava distante, ele não estava no local, no momento e tudo mais. Agora o padrasto não. Eu digo, rapaz, eu acocharia aí, né, esse padrasto. Não, mas o cara é um bom policial. Eu digo, será? Eu sei que quando for investigar, ele vendia celular no presídio, outras coisas mais, né? Resultado, acabaram... outra coisa, o tipo de arma utilizada. Eu disse, olha, o criminoso comum, né? Porque tem hierarquias no crime, até a arma utilizada tem a ver com a posição que o criminoso tem no crime. O 38, por exemplo, não é revólver que o cara mais experiente vai utilizar. E esse crime, um tiro na nuca, ele tem conotação de execução. Isso aqui, olha uma arma, um 380, né? Qual é o criminoso que tem isso? Ainda mais o estuprador. Estuprador, se ele tiver com revólver, ele não mata com revólver, ele mata com a mão. Ele é muito manual. É típico do crime. Aqui a gente volta lá para a questão do crime, né? Ele não usa uma arma. Mesmo que ele use, esteja com a arma na mão, ele não mata assim. Então tem alguma coisa aí. Então foi indo, que eu não quero me avançar, né? Então essa questão do crime, analisar o crime. A cena do crime, a gente tem já técnicas para análise de cena de crime. Por exemplo, impulsividade versus racionalidade, são técnicas, né? Instrumentalidade versus expressividade. Por exemplo, se a gente analisa aí a cena do crime da Elise, ela é muito elaborada dentro de um contexto de expressividade. Expressividade é tudo que é emotivo, né? Então, determinadas ações, elas são bem de cunho emotivo e outras não. Por exemplo, eu posso roubar o teu celular no meio da rua e eu não preciso cuspir na tua cara. Mas se eu roubo o celular e eu cuspo na tua cara, isso é uma coisa emotiva, expressiva, isso tem um significado. Eu posso estar dizendo assim, tá vendo, olha, eu sou melhor que você não vale nada, por que você tem o que eu não tenho, né? É diferente de eu ter foco no ganho material, é totalmente diferente, né? Então a gente já vê um contexto muito emotivo. E aí uma mesma ação, ela pode servir para as duas coisas. Por exemplo, alguém pode decapitar alguém, ou até mutilar ou desmembrar, porque quer mandar uma mensagem para um grupo. Isso é muito comum, o pessoal do tráfico de droga pode fazer isso. Mas qual é a diferença? Ele faz e deixa exposto. Porque se ele quer deixar uma mensagem, isso vai ter que estar nítido. Agora, tem gente que pode decapitar alguém por questões sexuais, de prazer sexual. E aí, nesse caso, ele não precisa deixar exposto, porque ele não quer que as pessoas vejam, né? Ele vai esconder aquele pedaço de corpo, aquele corpo em si, né? Por exemplo, o pessoal do tráfico pode decapitar alguém, eu já vi uma cena de crime assim, e deixa lá a cabeça espetado numa cerca de arame farpado, num caminho que todo mundo passa no sítio. Então, essa é a diferença. Então, a mesma ação, por exemplo, a decapitação, dependendo do contexto do resto do crime, que inclui local, inclui outros tipos de mutilação no corpo, ele pode ter duas significados, um de instrumentalidade, outro de emoção, da questão emotiva. Então, a cena, a gente tem essas técnicas onde te ajuda a interpretar essa cena. No caso do criminoso, são os perfis, né, que eu já falei que eles definiram, isso está na literatura. No Brasil a gente não tem essa literatura em português, mas está definido lá na literatura e te ajuda demais. Por exemplo, você está lidando lá, fazendo a perícia ou a investigação de um caso de assassinato sem série. Se você entender bem os 4 padrões comportamentais dos serial killers, você vai saber, pô, que legal, ó, eu tô lidando com esse tipo de serial killer, olha aqui as ações, essas ações é desse padrão, já que é desse padrão, eu também espero esse contexto, eu espero essas características do criminoso. E a vítima é um estudo à parte, que a gente diz que é comumente negligenciado, tem que se fazer um levantamento do perfil de vítima, né? E existe um protocolo para isso. Um protocolo que a gente segue em relação a quais informações vão ser levantadas, né? No caso aí do próprio Marcos em si, né? Ele tinha olha só, o perfil dele, né? Essa coisa dele selecionar
como casos amorosos e até engajar nesses casos amorosos essas mulheres prostitutas, né? Ele sai da Elisa, depois ele encontra outra mulher, né, dentro desse contexto. Talvez ele não se sentisse seguro o suficiente, né, para ver outros contextos em relação às características das mulheres em si. Né? Até falaram aqui que tipo, ele faria isso por um contexto dele ser feio, né? Algumas meninas disseram assim que a feição física dele aí não seria muito atraente. Assim. Ele podia se sentir assim, né? Mas a gente tem que fazer também, na análise da cena do crime, tem que fazer também o levantamento de perfil de vítima. Então a gente segue esses elementos, né? E cada elemento desse tem análises específicas, inclusive instrumentos e técnicas específicas que vão te ajudando na construção dessa dinâmica comportamental da cena do crime, ao ponto de que, muitas vezes, o cara que faz essa análise, ele começa a te contar a história, tu diz, de onde que esse cara tirou isso? Tipo assim, a gente diz, olha, vamos dizer, no caso de arrombamento, né, a gente diz, olha, os caras que arrombaram essa casa têm por volta aí de 13 a 17 anos. Você diz, de onde que esse cara tirou isso? Na realidade, ele tá tirando de ações. Por exemplo, entrar por porta da frente ou escolher casa ao lado de prédios altos, geralmente os indivíduos vão ter entre 13 a 17 anos. Não é interessante? Por quê? Aí a psicologia vai e explica. Porque quando a gente é mais jovem, uma das características que a gente tem é a impulsividade alta. E a impulsividade alta, ela está ligada diretamente ao não reconhecimento de risco. Então ele escolhe um local para entrada que facilita a visualização de transeuntes, né? Pessoas que estão passando. Então esse cara, por incrível que pareça, ele não tem ainda os construtos cognitivos e a racionalidade para ele ver que aquilo vai atrapalhar ele. Por exemplo, se eu escolho arrombar uma casa do lado de um prédio, quantas possibilidades de visualização tem ali? Alguém bota a cabeça de fora na janela e vê o que você está fazendo? Então os caras mais experientes e, portanto, os mais velhos, não escolhem esses locais. Então, quando você está interpretando a cena do crime, você já sabe. Você olha o local, olha a visualização, olha o método de entrada, né? E você começa já a tecer considerações. E um ponto também das discussões levantado foi o seguinte, no caso, ela descobre, né, essa traição enquanto ela estava em uma viagem, né, à casa de familiares. Ela recebe essa informação, né? E aí a discussão baseado até o que você tinha colocado aí, o quanto ela veio já de caso pensado e o quanto de impulsividade existiu, porque do ponto de vista, né, se a gente for olhar aqui friamente, cometer um homicídio como esse no interior do seu próprio apartamento não parece ser uma coisa muito inteligente, porque a polícia vai, em tese, fazer uma busca inicialmente pelo último local que ele foi visto, né? E além disso, as câmeras de segurança, já que era um prédio que tinha um padrão, né, para aquela época já muito desenvolvido, tinha as câmeras de segurança que inclusive a flagrou, né, fazendo o deslocamento de malas de forma muito suspeita, né? Então, o quanto emotivo ou alguma coisa naquele momento estava presente, ou quanto ela veio de caso pensado. Depois da morte, claramente, né, ela fez um plano, né? Então foi quando ela pensou em esquartejar, mas mesmo assim tinha a rotina dela na própria casa, né, onde ela vai amamentar, né? Ela disse que 12 horas depois. Então, depois que aconteceu, ela planejou. Inclusive, depois que ele desapareceu, ela foi na família dele, né, falar do desaparecimento, inclusive mandou um e-mail fake, né, dizendo, se passando por ele, né, o quanto isso mostra o quanto ela planejou antes ou ela planejou da metade para o final. Isso era um ponto que eu acredito que a minissérie não deixou claro, e eu não sei se o que é que a psicologia, né, o que é que os estudos aí dos perfis tanto comportamental, né, os perfis criminosos traz com relação a isso, né? Na minha concepção, ela planejou, inclusive, essa viagem, estava dentro do contexto de planejar, né? Ela fazia muito tempo que não ia visitar a família, né? Ela foi visitar a família para deixar ele muito livre, para que o detetive realmente pegasse alguma coisa. Outra coisa, isso é bem antes. Por exemplo, se você é um cara que tem um caso extraconjugal amoroso, você vai deixar as tuas senhas do teu computador?
ao ponto dela poder entrar em contato com a família dele através dos e-mails e do computador dele? Não. Então ela já estava observando isso antes para conseguir essa senha, tá? Para conseguir que ele desse alguma bobeira, né? A gente sabe, vocês aí que são homens casados, né? Às vezes, né? As mulheres conseguem, mulher bem inteligente demais, consegue pegar a tua senha e tudo. Então, eu acredito que isso já estava pré-organizado bem antes. A viagem, né? Faz sentido. A viagem e tudo mais, eu acredito que ela já tinha pensado em tudo isso. O problema, como o FBI mesmo diz, é que você chega numa fase, que eles chamam de fase da fantasia, que é a fase terceira, que você chega e diz assim, agora eu tenho um corpo, o que eu vou fazer com o corpo? Então, só quem pensa bem nisso antes é o criminoso bem elaborado, que eles chamam de organizados, né? Então, esse pessoal pensa bem nisso. O crime tem início, meio e fim. É como se para a maioria tivesse muito mal o meio, né? Eu vou e mato. Eu faço um planejamento prévio que eu acho que tá legal. Só que eu esqueci o fim. Eu esqueci a parte mais final. Por exemplo, o que eu vou fazer com o corpo? Eu tenho um corpo. É nesse momento que ela não chegou a pensar, tá? Mas eu acho que até a questão do assassinato, ela pensou. Se eu descobrir, se eu comprovar, através do detetive, que ele está com uma mulher, né? É muito bom, na concepção dela, né? Que ele morra, que eu possa cometer esse assassinato, porque eu não quero só ganhar 6 mil reais de pensão, como ganha a ex-mulher dele. Né? Eu quero o contexto inteiro, né? Então, nesse sentido, eu posso matá-lo. E aí eu faço uma coisa legal, elaborada, escondo o corpo e ninguém nunca vai me descobrir. Porque eles também têm essa ideia de achar que são mais inteligentes que todo mundo, como eu te falei. Só que na hora que tu vê o corpo, tu diz, putz, e agora? Primeiro, consigo arrastar? Não consigo? É muito difícil? O que eu faço? Como é que eu vou sair com o corpo do apartamento? Né? Então, quer dizer, nesse contexto, nesse momento, nessa fase 3, né? É que a questão de agora eu tenho um corpo, o FBI ainda diz assim, e o que eu vou fazer com esse corpo? E aí os criminosos, inclusive, vão se diferenciar e vão mostrar aí, por exemplo, se eles são mais experientes, menos experientes, se eles planejaram direitinho ou se acharam que planejaram. Porque pensar o crime, todo criminoso pensa. Agora, planejamento sofisticado de fato, são pouquíssimos, né? E pouquíssimos mesmo. Tipo o pessoal de assalto a banco, é outra história. Que pensa em início, meio e fim, né? E no caso da Elise, ela não era uma criminosa do cotidiano, né? Não era aquela pessoa com uma carreira criminal, vamos dizer assim. Então, mesmo com uma inteligência, né? Porque ela é um estudante de direito e tudo mais, mesmo com essa conotação, o bicho pega quando você pensa em o que fazer com o corpo. E eu acho que nesse momento foi que ela subestimou, vamos dizer assim, né? A inteligência, a perícia, a investigação como um todo. Por exemplo, tem umas coisas muito interessantes. Quando o pessoal está no apartamento, ela chega e os peritos pegam uma caixa, uma determinada caixa, para fazer uma determinada simulação, uma caixa da própria residência, e ela chega e diz assim, olha, essa caixa não estava ali, essa caixa é de vinhos, esses vinhos custam 6 mil reais cada um, né? Então eu não quero que vocês usem essa caixa, devolva essa caixa, né? Isso aí, o próprio Salada relata também isso. Então, quer dizer, é muito estranho ela ter aquela frieza toda, né? Sabendo, né, que estava se chegando a ela. Mas eles se acham superiores. Tipo assim, esse pessoal não vai descobrir nunca, né? Quando eles terminam o primeiro dia lá de perícia, ela diz, tá bom, ela acha que acabou. Só que a perícia diz, não, nós vamos voltar, porque a casa é muito grande, ainda tem muita coisa pra gente periciar. E aí ela começa a dar aquele impacto, né? Então tem todas essas situações que a gente precisa entender como o criminoso vê a si mesmo, né? E como ele vê aos outros, as suas vítimas, inclusive. Na minha concepção, já tinha, sim, um planejamento prévio, tá? E o impulso vem no momento em que ela não sabe o que fazer com o corpo. Ela também fala, inclusive, que tem segredos que vai levar para o túmulo, né? Esse contexto gerou muita interrogação, né, na cabeça das pessoas. Ela fala que não contou tudo, mas se fosse a filha dela perguntando, ela iria contar.
E a questão é, o quanto a maternidade não afetou em nada nela em perceber, né, a possibilidade das consequências, ou isso, quando ela decide, ela fica cega com relação a isso, pensando que ninguém vai descobrir, né, e não tem em nenhum momento perspectiva das consequências, né, inclusive essa que ela está tendo agora, de não está acompanhando a filha, o crescimento da filha, né? O quanto a maternidade pode influenciar nesse tipo de criminoso, nesse perfil, né, de criminoso, ou não existe essa sensibilidade? Veja bem, a consequência para ela não é a mesma consequência que a gente vê. Qual era a consequência que ela via? Não vai acontecer nada. A consequência para ela é: eu vou escapar disso. Vou viver tranquilamente com todo o dinheiro com minha filha e pronto. Talvez nunca precise nem, claro, ela nunca vai saber disso. Só que a coisa não foi como ela, a consequência que ela escolheu não foi a consequência da realidade. Então ela estava plenamente segura de que ela não iria ser descoberta. E a gente vê isso até no tipo de palavreado, quando ela começa a usar com a própria polícia, com os próprios delegados, com o próprio perito. Aí chega um momento que ela diz: pô, me pegaram, né? Aí o que eu vou fazer aqui? Então eu vou fazer um papel de quê? Primeiro, de que não foi uma coisa premeditada, né? Claro, ela deve ter recebido boas instruções também para se comportar de determinada maneira, né? Então ela não via como se ela fosse se separar da filha, né? Ela via como se ela fosse continuar com a filha e que todo mundo ia perder, só ela ia sair ganhando e que ninguém saberia de nada, né? Então esse pessoal, eles têm essa deturpação, como eu te falei, eles têm um ego muito exagerado, né? E aí eles se acham superior, mais inteligentes que qualquer pessoa, né? Então nesse sentido eu acredito que ela não pensou, né, que isso daria errado. É por isso que ela continuou com o plano, né? Quando ela viu o corpo e disse: agora, o que eu vou fazer com esse corpo? Eu estou com o corpo dentro do apartamento, aqui tem câmeras, mas o que eu vou fazer? Mas aí ela se acha, né, superior e diz: não, eu vou dar um jeito, eu consigo elaborar. E claro que quanto mais ela elaborava, mais ela afundava, né? Na Inglaterra eles têm uma frase que diz assim: se você está no fundo do poço, não continue cavando, né? Que foi o que ela fez. É verdade. Eu acabei de soltar aqui os comentários, o pessoal tá todo mundo dizendo aqui que aulão, que live espetacular, né? Tá dando os parabéns aqui, né, pela sua explanação. Eu olhei aqui, o tempo parece que voou ligeiro aí, viu, Arline? Eu queria agradecer a sua participação, dizer que foi um prazer conversar com você e que enxergar o quanto a área em que você trabalha, ela dá um enchimento, né? Ela parece que complementa integralmente com aquilo que eu, como perito criminal, me deparo no dia a dia, nas cenas de crimes. Fiz umas continhas um dia desse aí, passei de 1.500 cenas de crimes avaliadas, né? Então, querendo ou não, a gente aqui no Brasil, é engraçado, com uma colega, a doutora Vanja, perita de renome aqui em Pernambuco, tá? Muito respeitada, muito querida por todos. Ela uma vez observou uns dados e disse que a quantidade de perícia que nós fazemos em um ano, aqui na maior parte dos estados do Brasil, corresponde a uma carreira toda de alguém que trabalha na área forense nos Estados Unidos, por exemplo, né? E realmente a gente tem muitas atividades e esse olhar, né, do ponto de vista comportamental, né, envolvendo aí o crime, a cena, o criminoso em si, a vítima, ela seria excelente, né, o trabalho em conjunto na resolução dos crimes em si, né? A gente teria aí ótimas sacadas que com certeza a investigação teria uma celeridade muito grande, tá? E o pessoal que está falando aqui muitas coisas, agradecendo, dizendo que é para continuar, que aguenta mais uma hora e tal, mas calma, além precisa descansar um pouco também, né? O pique dela é pesado durante o dia. Dizer para todo mundo a palavra-chave, tá? Em cada live tem uma palavra-chave para preencher um formulário com fins de certificado, e a palavra-chave vai ser comportamento, tá bom, pessoal? Palavra-chave, comportamento, em homenagem aí à nossa live de agora das 21 horas. E, Aline, tá aberto aí,
Se você quiser complementar com alguma coisa, ou agradecer ao pessoal, né? Nós estamos aí chegando no nosso fim. Tem aí, galera, todo mundo, amei, né? A tradução foi fantástica, né? O pessoal tá dizendo que vai seguir, né? Achou top. São muitos elogios aí que tá rolando no Instagram. Bem, Henrique, primeiro de tudo, eu costumo sempre falar isso no final das lives, né? Eu acredito ser fundamental. Eu passei 7 anos na Inglaterra estudando essa área, vendo o trabalho das pessoas, e eu acredito ser fundamental que a justiça como um todo, a investigação como um processo, né, pudesse também contar com a ajuda da psicologia, né, desse estudo do comportamento. Tem muito mais coisa muito interessante aí, muito legal, né? E a gente já tem, inclusive, profissionais que poderiam trabalhar com isso. Eu mesmo já formei um monte de cursos de pós-graduação por aí. Pelo menos uma pessoa em cada estado a gente já tem, né? E falta o quê? Falta oficializar isso, falta ter esse cargo, né? E aos peritos forenses, né, podem ter certeza que o perito comportamental não iria jamais tomar sua posição ou atrapalhar seu trabalho, muito pelo contrário, né? Ele iria te ajudar bastante, seria uma parceria muito boa, muito produtiva, assim como a gente vê em outros países, né? Primeiro ponto, porque no Brasil eu sinto um pouquinho, né, daquela coisa do ego, né, do brio. Às vezes as pessoas pensam, essa pessoa vai contribuir com isso, pode lá, sei lá, diminuir minha posição no determinado sentido, ou o que for. A gente vê isso, inclusive, no mundo acadêmico, a gente vê isso no Brasil, não vê em outros países, né? O que interessa é o fim, lá todo mundo com o mesmo objetivo, né? Trabalhando, né? Para que isso possa acontecer, né? Esse é um ponto para eu finalizar aqui. Uma segunda questão, vender meu peixe, né? Quando a gente faz os congressos, participa, e eu promovo grandes congressos aí no Brasil, já é o segundo no Brasil em área específica. Que significa área específica. Por exemplo, congresso de psicologia, que tem várias áreas da psicologia, costuma ter aí 3.000, 2.000 participantes, né? Mas área específica, que é o congresso que eu faço de psicologia jurídica e direito penal, que agora não é só esses dois, já tem perícia, já tem medicina legal, já tem um monte de coisa, né? Seria em Natal em 2020, mas por causa da pandemia trocamos para 2021, novembro de 2021, mas fomos chamados pelas autoridades, né, claro, que como o nosso congresso tem mais de 1.500 pessoas, maior até que o de criminalística, tá? O de criminalística tem em torno de 1.200, 1.300, a gente não pode fazer esse ano. Então vamos mudar novamente no site do congresso para novembro de 2022. Infelizmente temos que mudar. Já temos pessoas inscritas, mas o pessoal que já participou aí sabe que pode ter a confiança, ficar inscrito lá sem problema nenhum, até porque a gente vai ter que aumentar um pouquinho o preço, porque 2 anos de defasagem é complicado. É um congresso extremamente barato. É um congresso que você paga hoje R$250 para participar. Claro que a gente vai ter que aumentar um pouquinho. Quem já está inscrito vai ficar no mesmo valor, né? Então procurem, se inscrevam, e ele vai acontecer em novembro de 2022. Isso com 35 palestrantes, estrangeiros, Inglaterra, Estados Unidos, México, Portugal, um monte de lugar, tá? Esse é um ponto. Um outro, quem quiser aprofundar, já que eu estou vendendo meu peixe, né? Quem quiser aprofundar nos assuntos e gostou aí dessa primeira parte, dessa introdução, né? Tem muita coisa mais, né? Me sigam no Instagram, que quando eu tenho tempo, né, eu promovo uns cursos. São Psicologia Investigativa e Criminal Profile 1, 2 e 3, tá? Então aí tem bastante tempo, são 3 dias, ou manhã ou noite, né, para explorar vários aspectos de todos os criminosos. A gente vai de perfil por perfil de cada tipo de crime, né? Eu mostro vários outros contextos, né? Então, quando eu tenho tempo, eu lanço esses cursos. Quando não, lanço com os colegas. E aí, nesse sentido, vai ter um agora, que a gente vai estar abrindo semana que vem, que vai ser com o Ian Marques, que você conhece, né? Então, vai ser o Ian, uma casadinha, né? O Ian vai dar lá 9 horas, que são 3 dias, né? Mas são 3 horas cada dia. O Ian vai dar sobre perícia forense e eu vou falar sobre a perícia comportamental, né? E depois a gente tem outros cursos, como, por exemplo, vai ter um de neurocriminologia, o próximo, né? A gente teve um de perícia já e teve um de neurociências forenses, né? Inclusive, eu comecei isso há pouco tempo, até devido à pandemia e tudo mais, e com certeza eu vou lhe fazer um convite, tá? Para você ministrar um desses cursos aí pra gente. O Henrique também é uma figura muito
participativa, né? Tá sempre aí nos congressos, sempre ensinando, tem aquela vontade de passar conhecimento, né? A gente sabe que tem pessoas que têm essa vontade de passar conhecimento, né? E aí, Henrique, logo eu te faço também um convite para a gente desandar aí nesses cursos. A gente está lançando mais ou menos 2 por mês, certo? Então me procurem também lá pelo Instagram, que aí vocês vão ver os cursos lá e participem, tá bom? Tá certo. E é isso, pessoal. Olha, eu recomendo demais o trabalho da Aline Lobato. Ela é uma pessoa muito séria, muito competente, né, e muito extrovertida, conversar, tem uma ótima abertura, e recomendo demais os eventos que ela realiza. Vocês com certeza vão achar bastante, vocês também vão se sentir bastante satisfeitos, né, registrar aí a participação do Rui Joaquim, né, uma figuraça que tá por aí, mandou aqui um alô para você, mandou um beijo, tá? E então é isso, pessoal, aguardo vocês amanhã às 19 horas, tá? Nós temos o nosso próximo encontro aí, né, nessa nossa segunda maratona da perícia com o caso Elise Matsunaga, tá? Então, Henrique, eu queria te parabenizar, né, pela iniciativa da maratona, e queria também dizer para os ouvintes aí, não deixem, né, de ver que o pessoal que vem aí, muito legal, né? Eu particularmente já vi várias palestras do Salada, né? Então é muito bom que o perito que participou aí do caso, e também o Antônio Essa, psiquiatra lá de São Paulo, colega nosso, né? Então vocês vão gostar. Eu estava vendo aí o nome do pessoal que vai participar. Os demais são também muito bons, mas eu não conheço assim diretamente, né? Então estou falando desses 2 que eu conheço diretamente, e a maratona foi uma iniciativa fantástica. E espero que você sempre também esteja promovendo, né, esse conhecimento para todos nós. Isso, então é isso, pessoal. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Aline. Um abraço, um cheiro. E a gente se fala, tá? Estou aqui à disposição. Obrigada. Tchau, tchau.